Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Hoje iremos conversar sobre a estrutura atômica. Começarei apresentando as principais características do átomo e suas relações. O átomo ele é um sistema eletricamente neutro. E o que isso significa? Que a quantidade de cargas positiva é equivalente à quantidade de cargas negativas. E quem são as cargas positivas dos átomos? Se você respondeu prótons, você acertou. Então, os prótons são as cargas positivas dos átomos, representado pela letra P. E cada próton possui uma carga positiva equivalente a mais um. E as cargas negativas? Os elétrons, representada por esse símbolo aqui, sendo que cada elétron possui uma carga negativa equivalente a menos 1. Portanto, para o sistema ser eletricamente neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, ou seja, as cargas positivas igual às cargas negativas. A primeira relação apresentada aqui é o número atômico. Ele é representado pela letra Z e ele indica a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas que existe no núcleo de um átomo. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. E ele é a grandeza que caracteriza cada elemento químico. Ou seja, de acordo com o número atômico, eu consigo identificar qual é o elemento químico em questão. Exemplos. O nitrogênio ele é o elemento químico que possui número atômico igual a 7. Então, ele possui 7 prótons em seu núcleo. Agora, o elemento químico que possui número atômico igual a 11, só existe um. E este elemento é o sódio, já que o número atômico caracteriza cada elemento. Então, o sódio apresenta 11 prótons no seu núcleo. E o carbono, ele apresenta 6 prótons no seu núcleo, porque o número atômico dele é igual a 6. A próxima relação aqui é o número de massa. O número de massa ele indica a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo, sendo que os nêutrons são representados pela letra N e possuem carga elétrica igual a 0. Então, o número de massa é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. E aqui não entra o número de elétrons, já que a massa do elétron é desprezível em relação aos prótons e aos nêutrons. Então, para a representação de um elemento químico X, um elemento químico genérico, temos então no lado esquerdo, na parte inferior, o número atômico e no lado esquerdo, na parte superior, o número de massa. Lembrando que o número atômico é equivalente ao número de prótons e o número de massa é equivalente à somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Exemplos. O carbono ele é representado pela letra C. E ele possui, então, número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12. Então, com isso, eu consigo já identificar para o átomo de carbono quantos prótons, elétrons e nêutrons ele possui. Como o número atômico é 6, quer dizer que ele possui 6 prótons. E como ele está eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E agora, falta descobrir a quantidade de nêutrons. Sabendo que o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, e que já possui 6 prótons, então para chegar em 12, 6 nêutrons. O berílio possui número atômico igual a 4, lembrando que o número atômico é sempre aqui embaixo, na parte de baixo, e o número de massa na parte de cima. Então, possui 4 prótons, que é já equivalente ao número atômico, possui 4 elétrons, já que o número de prótons é igual ao número de elétrons, e 5 nêutrons, já que 5 nêutrons mais 4 prótons é igual a 9, que é o número de massa. E por fim, o ferro possui número atômico 26 e número de massa 56. Portanto, o número atômico, a gente sabe que são 6 prótons. O número de elétrons igual à quantidade de prótons e o número de nêutrons
é 56 menos 26. Lembrando que 56 é o número de massa e 26 o número de prótons. Ou seja, quanto que falta em 26 para chegar em 56? Então, 30 nêutrons. E também vamos aqui formalizar a definição de elemento químico. Então, elemento químico é um conjunto formado por átomos que possuem o mesmo Z, o mesmo número atômico, isto é, mesmo número de prótons. Aqui temos uma tabela periódica, né? Uma versão simplificada de uma tabela periódica. Então, cada elemento químico possui o seu número atômico. Por exemplo, o alumínio ele possui número atômico igual a 13. E ele é o único elemento químico que possui esse número atômico. O crômio possui número atômico 24. E assim por diante. Cada substância possui um número atômico e um número de massa. O cálcio, número atômico 20 e número de massa 40. Ou seja, possui 20 prótons, 20 elétrons e 20 nêutrons, já que 20 prótons mais 20 nêutrons é igual ao número de massa 40. Agora vamos aos exercícios. Verificar se o conteúdo foi assimilado. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico e número de massa iguais a. Então vamos começar descobrindo o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons. O enunciado falou quantos prótons possui? 17 prótons. Portanto, o número atômico é 17. Agora o número de massa. O número de massa é igual ao número de prótons mais ao número de nêutrons. Então, o enunciado falou que possui 17 prótons e 18 nêutrons. Portanto, o número de massa é 17 mais 18, chegando ao valor de 35. Então, a alternativa D, 17 para o número atômico e 35 para o número de massa. O segundo exercício, ele diz o seguinte: analise a tabela e assinale a alternativa que apresente somente espécies neutras. Espécie neutra ou espécies neutras. O que faz uma espécie ser neutra? As cargas positivas serem iguais às cargas negativas. Ou seja, quem que são as cargas positivas? Os prótons. E as cargas negativas? Os elétrons. Então, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Agora vamos verificar quais espécies possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, a espécie X possui 17 prótons e 17 elétrons. Então, é uma espécie neutra. A espécie Y, 17 prótons e 18 elétrons. Então, não é uma espécie neutra, já que possui número de prótons diferente do número de elétrons. A espécie Z possui 79 prótons e 78 elétrons. Também não é uma espécie neutra. E a espécie W possui 18 prótons e 18 elétrons, ou seja, é uma espécie neutra. Portanto, as únicas espécies que possuem o número de prótons igual ao número de elétrons é a espécie X e a espécie W, sendo então a alternativa correta a alternativa E. Então ficamos aqui com a aula. Aqui estão as referências utilizadas para a construção dessa aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula.